E é uma definição, apesar de estar no Código Internacional de Doença, é uma definição que ultrapassa a definição de doença e traz questões sociais do nosso contexto de vida. A competição entra muito nessa questão e espero a gente poder abordar um pouquinho a questão da competição, que é muito importante nesse tema. Mas então não dá para a gente querer explicar o burnout do ponto de vista fisiopatológico exclusivamente, né? Dos sintomas da ansiedade ou da depressão ou do esgotamento, mais genericamente falando. A grande questão do burnout é que é relacionado ao trabalho. É que a vivência no trabalho, a experiência no trabalho faz com que a pessoa tenha ou agrave alguma doença mental. Seria essa a definição mais adequada e abrangente do burnout. Mas do ponto de vista histórico, eu gosto muito de fazer um paralelo com Ler-Dort, com lesão por esforço repetitivo e doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Por conta da mudança da forma que a gente trabalhava, começou os equipamentos que a gente... Veio o computador, veio a digitação, começamos a passar mais horas sentados, e isso trouxe uma mudança na rotina do trabalho. E as pessoas começaram a ter síndrome do túnel do carpo, epicondilite, bursite, e teve uma reação da sociedade no sentido de o problema é o doente. Porque eu sempre digitei e nunca tive isso. E a tendência foi responsabilizar a vítima. Por que mulher tem mais? Então o problema é o gênero. E a tendência até gera preconceitos por conta disso. Aí veio o INSS e inventou o Ler-Dort. É a mesma síndrome do túnel do carpo, é a mesma epicondilite, bursite, lombalgia, mas relacionada ao trabalho. E aí as empresas foram invadidas por profissionais de educação física, fisioterapeutas, para fazer ginástica laboral. O que está por trás da ginástica laboral? Você hipertrofiar a musculatura para aguentar a digitação, aguentar a carga. E se demorou muito, e isso gerou um passivo trabalhista muito grande para as empresas, inclusive, até a ergonomia osteomuscular entrar nessa discussão. E a gente começa a ver, nossa, tem um ângulo do cotovelo, tem um ângulo do pescoço determinado pela altura do monitor, não pode passar de 8.000 toques por hora. E teve uma resistência. Como assim? Vai ter que trocar a cadeira de todo mundo? Como assim? Agora eu tenho que fornecer apoio de punho para todo mundo? Que novidade é essa? Mas teve a resistência, a coisa foi evoluindo e hoje em dia não se discute mais. Você compra uma cadeira, ela já vem com a maciez adequada, com apoio para a lombar, com nível ajustável e foi consagrada a ergonomia osteomuscular. Então, Ler-Dort serviu para mobilizar a sociedade no sentido de deixar de focar no doente e começar a focar no trabalho. Eu acho que o burnout, a gente está repetindo a história. A gente teve, por muitos fatores que a gente vai começar a abordar aqui daqui a pouco, mas enfim, uma pandemia de adoecimento mental. E isso é a nova geração, isso é desadaptação das pessoas, isso é mimimi, isso é malandragem do brasileiro. Vejo muito o caminho por aí, né, na responsabilização, às vezes até a criminalização da vítima. E aí agora veio a Organização Mundial da Saúde e falou, peraí, burnout, o que é burnout? É a mesma ansiedade, depressão, transtornos do humor, esgotamento, um cansaço excessivo relacionado ao trabalho. Então, acho que a grande questão do burnout, apesar de ser um código internacional de doença, é que ele ultrapassa a definição de doença. São, na verdade, um conjunto de doenças mentais que são provocadas ou agravadas pelo trabalho. E estamos na fase da ginástica laboral. A gente ainda não abraçou a ergonomia cognitiva ou a ergonomia mental, ou seja lá qual for o nome que vai ser dado a isso, e a gente está fazendo ginástica laboral mental. A gente está estimulando as pessoas a, de alguma forma, metaforicamente falando, hipertrofiar o aparelho psíquico para aguentar a sobrecarga. E uma sobrecarga que vai além do quantitativo, uma sobrecarga qualitativa também, que é uma questão muito importante. Então a gente faz meditação, yoga, boa alimentação, higiene do sono, atividade física, que são coisas essenciais, fundamentais, mas que, nesse contexto, ajudam as pessoas a dar conta. E aí vem a Organização Mundial da Saúde e fala, vamos parar de falar do doente e vamos colocar o trabalho nessa frase. Tem um outro sujeito essa frase, que é a vivência que o ser humano tem no trabalho, que é um aspecto fundamental da nossa vida. André,
Eu entendo o teu raciocínio com toda clareza. Quer dizer, você tem uma pressão e diz: "Como é que eu me viro? Como é que eu consigo sobreviver nesse esquema, nesse estilo de vida que eu tenho levado?". Eu saio correndo, o outro faz meditação, etc. Agora, você fala das condições do trabalho. Que tipo de condições levam a essa situação, a essa pressão? É. E aí, a saúde mental no trabalho é uma questão bastante complexa que envolve o entendimento da subjetividade, das emoções. Ela é mais complexa que as questões osteomusculares, como eu trouxe. Mas o que a gente pode usar como ponto de partida para essa discussão é o que seria um trabalho saudável. E aí a gente vê como a forma que a gente organiza o trabalho hoje parece que foi feito para não ser saudável. E quando a gente vai buscar a origem da forma que a gente organiza o trabalho hoje, ela é histórica. Ela começou no Fordismo, na linha de montagem, 14 horas de trabalho por dia sem final de semana. Depois veio o Taylorismo, que importou do exército um modelo de gestão hierárquico, vertical, comando-controle. Depois o toyotismo, buscando, mas sempre numa lógica de buscar a maior eficiência dos recursos, inclusive do recurso humano. Uma das ferramentas dessas lógicas de gestão de recursos humanos é justamente o estímulo pela competição. Eu achei muito interessante essa introdução que você trouxe, porque isso é provocado nas pessoas. Quando você faz um ranking e você fala, ó, o primeiro vai ganhar mais dinheiro e vai ser promovido e o último vai ser desligado, vai ser mandado embora ou não vai ter a remuneração variável, você está estimulando pela competição e pelo medo. E a competição é um instinto humano selvagem muito poderoso e traz resultados de curto prazo. Mas tem muitas consequências danosas que, se der, a gente conversa um pouco sobre isso, que eu acho muito interessante também. Quer dizer, por questões históricas, a gente foi organizando o trabalho de uma forma. Agora, se a gente fosse organizar o trabalho de uma forma para ele ser saudável, a grande ironia é que ele seria muito mais produtivo e mais sustentável, mas seria muito diferente da forma que a gente trabalha hoje. O trabalho, para ele trazer saúde mental, realização pessoal, para ele trazer orgulho, né, para a gente ter orgulho de quem a gente é, e ele precisa de... a gente chama de uma construção de uma boa identidade profissional. O que quer dizer isso? O eu profissional, quem sou eu no mundo como profissional, é bem constituído, me dá saúde. E o que faz uma identidade profissional bem constituída? São 3 aspectos fundamentais. O primeiro é eu preciso gerar valor com o meu trabalho. Não um valor financeiro, mas um valor eu preciso fazer o bem, eu preciso ser bom para alguém. Né? Então, Um critério moral aí. moral. O bombeiro socorre, o policial mantém a segurança, a ordem, o médico trata, cura, diminui sofrimento, o arquiteto, o engenheiro constrói. Toda tarefa, toda área, toda empresa precisa visar a geração de valor, precisa ser bom para a sociedade, de alguma forma. Para o indivíduo, para um grupo, para internamente, para a própria empresa funcionar melhor, enfim. Mas o meu trabalho gera valor para alguém. Meu trabalho é útil. Então eu sou uma pessoa útil. Segundo aspecto, é um senso estético do trabalho. Eu sou um belo profissional. Uma outra pessoa pode fazer o que eu faço, mas não do meu jeito. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é... E olha que subjetivo esse conceito, né? É do operador de uma máquina, de uma prensa. Ele aperta o botão, vê se a coisa está no lugar certo, e a prensa vai lá e esmaga a chapa de aço. Aí ele ouve um barulhinho. E ele chama a manutenção. Falou, acho que vai estourar uma correia lá. Aí a manutenção olha e fala, olha, não identificamos nada, por favor, não interrompa mais a linha de montagem, volte ao seu trabalho. Ele volta ao trabalho e arrebenta a correia. Quer dizer, é um cara que na orelha saca a correia. Esse cara é um belo operador de prensa. E os colegas de trabalho olham para ele e admiram ele por isso. Então, ele é um belo profissional. Então, eu preciso ser útil, eu preciso ser único no meu trabalho. E eu sei que eu sou útil e único pelo terceiro aspecto da identidade profissional, que é o reconhecimento. Os outros precisam falar para mim, precisam falar, caramba, hein? Como é Você é que você consegue? competente, Você é como é que você competente. sabe, né? Como é que você sabe? E esse reconhecimento pode vir dos colegas, pode vir do chefe, pode vir de fora do trabalho e pode vir também pelos mecanismos de reconhecimento institucionais da empresa. Se você pensar que eu preciso ser útil, que eu preciso ser único e que eu preciso ser reconhecido por isso para ser satisfeito com quem eu sou e feliz no meu trabalho e no almoço de domingo contar para minha família o caso que eu atendi, a construção que eu participei,
o financiamento que eu vendi para o cliente da agência, que possibilitou ele comprar um apartamento e ter uma casa própria. Quer dizer, todo o trabalho precisa ter essa beleza e essa utilidade. E eu preciso receber isso dos outros. Quando a gente entra no mundo do trabalho hoje, parece que ele foi construído para aniquilar a identidade profissional. E a gente trabalha para sobreviver. A gente trabalha porque tem conta para pagar. A gente trabalha porque, senão, eu estou à margem da sociedade. Senão, não posso dar uma boa escola para meus Não filhos. posso dar educação para o filho, não tenho segurança, eu não tenho uma boa alimentação, não tenho plano de saúde, eu não tenho... E isso mostra até a relação de como uma questão social de um país pode ser ansiogênico, pode ser patologizante, porque essa pressão que você sofre no trabalho vai para um outro patamar. Porque eu não tenho medo de ficar desempregado e demorar para achar outro emprego, eu tenho medo de ficar à margem da sociedade. Então essa pressão em países onde as questões sociais não estão bem administradas, ela é muito maior. Você acha que isso explica essa inundação de casos que nós temos hoje? Porque no passado ninguém tocava nesse assunto, muito por ignorância também, claro, Também, né? também. Ninguém pensava nessas situações. Eu acho que teve um entendimento maior que fez a gente ter um olhar mais assertivo e fazer mais diagnóstico. Na pandemia, por exemplo, isso eu acho um fenômeno muito interessante. E isso é uma percepção minha, não é nada científico o que eu vou falar agora, mas todo mundo acha que o trabalho remoto e a pandemia agravaram a questão da saúde mental. Sem dúvida, o convívio, o isolamento. Mas teve um aspecto que eu observei na minha prática que eu achei muito interessante. Uma coisa é você viver a lógica do trabalho no trabalho e você ir para casa. Uma coisa é, por exemplo, um gestor. Para quem já foi líder de pessoas e gestor, se tem uma coisa que é horrível é desligar uma pessoa. Você deixar uma pessoa desempregada. Mas faz parte da sistemática que a gente utiliza hoje. E aí você vai lá e fala para o rapaz, é um ciclo que se encerra. Não é novidade nem para mim nem para você, os feedbacks vêm vindo nesse sentido. Muito obrigado, não dá voltas, a gente se cruza, seja feliz, dá aqui o seu crachá. Que dia difícil, que dia horrível. Foi um dia péssimo, mas é meu papel, eu sou gestor, eu tento me organizar de alguma forma para justificar aquilo. Pego o carro, vou, tomo um banho, sento no sofá, vem um filho ou filhão. Então eu descartei um recurso humano. E aí eu cheguei em casa e abracei um ser humano. Outra coisa é você estar trabalhando em casa e desligando uma pessoa no monitor. E o filho da pessoa passa atrás. Ou o seu filho faz barulho e você fala, filho, o papai está trabalhando. Aí a cultura do recurso humano e a cultura do ser humano entra em choque direto. O trabalho invadiu a casa. E essas contradições ficaram insuportáveis. E isso trouxe muita contradição, muito constrangimento, e muita gente não deu conta. E aí essa questão do trabalho veio à tona, o que eu acho muito positivo. Mas eu acho que é para além do... Não é só que a gente está trabalhando em casa. Eu acho que o trabalho está entrando nas casas e esse contraste não está sendo suportável. E eu acho isso positivo, porque a gente pode aproveitar essa provocação da Organização Mundial da Saúde e discutir o trabalho. Porque, inclusive, isso eu observo muito na minha prática, quando a gente faz adaptações na organização do trabalho no sentido da constituição de uma boa identidade profissional, o efeito é muito positivo, inclusive financeiro. Quer dizer, é uma questão histórica mesmo, são crenças e valores que a gente está apegado, que a gente precisa começar a discutir, e um deles é a competição.